Bom, gente, boa tarde. Começando aí mais um capítulo, né, da nossa disciplina de física. Vamos tratar de um capítulo de potencial elétrico. Só que dentro dele a gente tem alguns subtemas que vamos tratar. Vamos tratar primeiro da energia potencial, por uma carga Q, certo? Próximo ao campo elétrico gerado. Vamos tratar também a energia potencial gerada por uma carga fonte. Fonte Q maiúsculo, certo? Vamos tratar do próprio potencial elétrico. Vamos tratar da diferença de potencial e trabalho. E por fim, vamos tratar do potencial elétrico resultante. Ok? Pronto. Para dar uma relembrada, vamos observar o seguinte esquema. Suponha que aqui você tenha uma região, né, de campo elétrico, uma carga fonte, né, e que esse campo seja positivo. E você põe aqui uma carga de prova Q, certo? E a gente tem algumas análises aqui. Supondo que esse Q seja maior que zero, a gente tem o Q aqui. Se ele é maior que zero, eu vou ter uma carga positiva. Vamos ver o comportamento da força e do campo elétrico, como se dá. Quando a carga fonte é positiva, o campo elétrico ele se afasta, certo? Então há um afastamento. Quando o sinal das cargas, os sinais são iguais, a força também se afasta. Vou ilustrar aqui desse lado, certo? Então aqui você tem tanto o campo quanto a força na mesma direção e sentido, certo? Por conta dos sinais, certo? Ilustrando aqui se a carga for negativa. Se a carga for negativa, você vai ter um sinal de menos, certo? O campo elétrico se afasta porque a carga fonte é positiva, então naturalmente o campo elétrico ele se afasta da carga. Em contrapartida, como os sinais são diferentes, a força é de aproximação. Então eles têm sentidos opostos. Ok? E o que é o potencial? O potencial você vai calcular o trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada que se desloca aqui nesse meio. Por exemplo, a carga está aqui, ela vem e se desloca para cá. Você tem um potencial aqui, um trabalho de força elétrica para ela vir para cá, certo? Ela está saindo, está se movendo, certo? A gente vai ver isso mais claramente quando for estudar o trabalho, vai ficar bem mais claro, certo? E também a energia potencial, né? O potencial elétrico,
e a energia potencial é quanto de energia que vai ser gasto aqui nesse deslocamento. Quanto? Certo? Aqui você tem que são grandezas escalares. Ou seja, aquela história de módulo, direção e sentido não tem, certo? Você vai apenas calcular um valor e pronto. Ok? Então vamos a... Como eu disse a vocês, a energia potencial é quanto de energia vai ser gasto nesse deslocamento. Essa carga vem para cá, ó. Quanto de energia será gasta aqui nesse ponto, ok? Vamos ver aí. E a gente tem duas fórmulas de calcular a energia potencial. A gente tem ela gerada pela carga Q, né? E ela gerada pela carga fonte. Ou seja, uma energia potencial, você vai ter uma situação para a carga de prova e outra situação quando envolver as duas cargas, certo? Vamos às equações. Ó. Você tem as equações duas na verdade. Ó. Você tem energia potencial por uma carga Q. Ó. Você tem a seguinte equação. EP vai ser igual a V vezes Q. O que significa isso? EP vai ser a energia potencial, como o nome é sugestivo. Você vai ter o V, é o potencial elétrico. Nesse caso aqui ele é conhecido. E aqui você tem a carga de prova. Certo? Nesse caso aqui, voltando aqui ao esquema que a gente fez, não é considerado essa carga fonte aqui, ó. É considerada essa carga de prova e é considerado que o potencial dela seja conhecido, certo? Aí você sabe quanto de energia é gasto nesse ponto, ok? Pronto, voltando aqui, você tem que a medida da energia é em joules, que é o J. O potencial é medido em volts, que é o V. E a carga de prova é o Coulomb, como a gente já sabe, que é o C. Ok? Pronto. A gente pode determinar também a energia potencial através da interferência da carga fonte por uma carga fonte. Aí voltando ao esquema inicial, você tem agora a carga fonte, certo? Agindo. A carga fonte está criando o campo elétrico. A carga de prova está aqui, a uma distância entre elas. E isso precisa ser considerado, ok? Então você vai calcular, você vai considerar o que agora? As duas cargas, Q maiúsculo, Q minúsculo, e a distância. E tem que considerar também o meio, né? Que é aquela constante K que a gente viu, que a gente está vendo já faz tempo. Então nesse caso aqui, a equação vai ser a seguinte. Energia potencial vai ser K vezes a carga fonte vezes a carga de prova dividido por D, certo? Você vai ter aí
a energia potencial, certo? Nomeando aqui, ó, energia potencial, tá lá em cima, mas eu vou reforçar. Aqui a distância tem que estar em metro. Você tem aqui, ó, carga fonte, carga de prova e você tem aqui a constante eletrostática, certo? Pronto. Agora vamos fazer um exemplo dessa, como calcular essa energia, ok? Vamos a um exemplo aí para a gente ver na prática como funciona. Então aqui, ó, exemplo 1, você diz assim: a energia potencial elétrica de uma carga Q minúsculo, situada no ponto P de um campo elétrico, vale 40 joules. Ó, você diz que a energia de um potencial de uma carga num ponto P vale 40 joules. Então aqui eu vou ter, ó, P é 40 joules. Calcule o potencial no ponto P. Potencial é V, certo? Quando Q minúsculo for 5 vezes esse símbolo aqui, ó, 10 a menos 6, lá na tabelinha, certo? Aí você vai olhar aqui, das equações que eu coloquei, qual delas reúne essas condições? A primeira, ó, você tem a energia, você tem o potencial, você tem a carga de prova, carga Q minúscula, certo? Então vamos aplicar na fórmula. Você vai ter aqui, P vai ser Q vezes V, ou V vezes Q, tanto faz, certo? P é 40, a carga 5 vezes 10 a menos 6, V, né? Dividindo 40 dividido para 5, 10 a menos 6, igual a V. Aqui eu vou dividir, ó, 40 para 5 dá 8, e aqui eu vou repetir a base 10. Como ela está aqui embaixo, eu vou trocar o sinal, certo? Pronto. Volts, né, que é a medida, achamos o valor do potencial. Ok. A gente está calculando o potencial considerando a energia e a carga Q. Lá na frente a gente vai calcular o potencial de outra forma também, certo? Vamos aqui, ó, para o segundo. Uma carga elétrica 2 microcoulomb, né, que é essa letrinha diferente aí. Movimenta-se nas proximidades de uma carga elétrica de valor de 16 microcoulomb também. Se o deslocamento da menor carga foi de 8 centímetros, qual a energia potencial elétrica? Ele dá uma dica aqui, ó, que esse Mzinho-C é 1 vezes 10 a menos 6, certo? Mas como aqui está 2, vai ser 2, certo? 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2 metros. Mas como aqui está 8, vai ser 8, certo? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Ele pede para você calcular a energia potencial. Você tem uma carga de 2 vezes 10 a menos 6. Aí, veja, movimenta-se nas proximidades. Qual é a carga que se movimenta? A de prova ou a fonte? A de prova, que é o Q minúsculo. A outra carga vai ser o Q maiúsculo. E a distância vai ser 8 vezes 10 a menos 2. Porque aqui, ó, aqui é 1 centímetro, 1
vezes 10 a menos 2. Logo, o 8 vai ser 8, certo? É uma dica aí que a questão deu. Aí você vai observar aqui e ver a equação que reúne essa condição. Ok? O valor de K também está dado. Então aqui ó, você tem a energia potencial, CK vezes Q minúsculo por D. Energia potencial vai ser K, 9 vezes 10 elevado a 9, que 16 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6 também, dividido para 8 vezes 10 a menos 2, certo? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vamos multiplicar aqui, ó, 9 vezes 16, que dá 144. Vezes 2, dá 288. Certo? Vezes 10, 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido para 8 vezes 10 a menos 2. Quando você dividir aqui, vai dar 36 vezes 10. Aquela coisa, repete o de cima, inverte o sinal do de baixo. Vai ser a energia potencial 36 vezes 10 a menos 1. Certo? Resolvendo aqui, vai ficar 36 vezes expoente negativo inverte, né? Como é 1, não muda, certo? Vai ficar EP 36 para 10. EP vai ser 3,6 joules. Pronto. Cálculozinho simples e prático de você fazer, ok? Pronto, gente. Então essa parte aí da energia potencial a gente finalizou, certo? São essas duas equações, você vê a situação e coloca na prática. Valeu! Próximo vídeo a gente vê o potencial elétrico propriamente dito, sem considerar a energia potencial. Valeu!